Bom dia, já tomou seu cafezinho? Ainda tá fazendo, né? Porque é feriado. 1º de maio, dia do trabalhador. Também é dia daquele que está procurando emprego. Também é dia daquele que foi mandado embora sem a mínima explicação. Também é dia daquele que está tentando fazer o melhor dentro do seu emprego e não é reconhecido. É dia de quem põe a mão na massa, ponto final. Seja onde for, é o dia de quem põe a mão na massa ou quem está querendo muito colocar a mão na massa. O 1º de maio vem de lá de 1800, começou nos Estados Unidos por conta de reivindicações trabalhistas mesmo, mas só chegou aqui no Brasil como feriado na década de 20. E o interessante, não sei se vocês vão relacionar com alguma coisa, o interessante é que o Getúlio Vargas, aliás, se é verdade que a gente quando morre encontra com alguém, eu quero muito encontrar com o Getúlio Vargas, eu tenho muita coisa para perguntar para ele. Mas enfim, Getúlio Vargas aproveitava o 1º de maio para dar as boas novas, né? Então, a criação da consolidação das leis do trabalho, a CLT, reajuste de salário, mas era a forma que ele encontrava de conter as pessoas para não ter, sabe, passeata, esse tipo de coisa, o pessoal ir para a rua. Não sei se resolvia muito, mas a intenção era essa, era um cala-boca. Então, todo 1º de maio, o trabalhador esperava uma grande notícia. E vocês repararam? A gente continua sendo escravo. Dizer que o trabalho não é mais escravo no mundo é mentira. É mentira. A gente, sabe, obedece ordens às vezes até ridículas. Muita gente recebe, eu já recebi ordens ridículas em muitas situações. E você tem que cumprir. Tem que cumprir por quê? Porque você tem que obedecer. Mas não é que você obedece por uma questão de respeito. Você obedece porque o teu salário está em jogo. Você obedece porque a tua função, se fosse funcionário público, a tua função está em jogo. Você não obedece porque você quer. E quando isso acontece, sabe, chega a dar azia, chega a doer o estômago. Então, de uma certa forma, todo trabalhador ainda aqui no Brasil ainda é escravo de alguma situação. Tem jeito de mudar? Tem, mas é tão distante porque a gente ainda está num processo de reconhecimento de país. Vamos falar a verdade. O brasileiro está começando a se conhecer como patriota, como cidadão dessa terra. O brasileiro ainda não consegue respeitar a terra indígena, ainda não consegue respeitar que todo mundo tem direito à moradia, ainda não consegue respeitar que todo mundo tem direito à educação e saúde. Então, para a gente falar exclusivamente de trabalho, de garantias trabalhistas, é muito complicado. Porque se a gente, sabe, se a gente não consegue aceitar que o outro tem os mesmos direitos que a gente tem, como é que a gente pode falar de melhores condições de trabalho? Se a gente não trabalha a nosso favor, a gente acaba trabalhando contra. Toda vez que a gente é preconceituoso, toda vez que a gente diz, caraca, mas quanta terra para índio, toda vez que, sabe, a gente diz, pô, mas esse pessoal fica recebendo benefício à toa, né? O governo fica pagando benefício à toa, ele que vai comprar sua casa se ele não pode comprar, dane-se ele vai ter que dar um jeito de comprar. Toda vez que a gente fala isso, a gente ainda não é brasileiro. E se a gente não consegue entender que o outro tem os mesmos direitos que a gente, que raio de dia do trabalho a gente vai estar festejando? Mas eu acredito que tem muito trabalhador, muita trabalhadora que sabe o que eu estou falando, eu estou chegando no seu coração e você vai dizer para mim, realmente é verdade, a gente precisa parar com essa escravidão. Sabe qual é a pior escravidão? É aquela do pensamento, quando você não quer pensar por você e deixa que o outro decida. Esse é o erro, porque a melhor decisão e uma das formas da gente sair dessa tensão toda
é conversando, como a gente está aqui, conversando e tomando um café. Excelente dia do trabalho, descanse e continue na luta, porque a gente vai conseguir muitos benefícios, a gente vai conseguir evoluir com a humanidade, eu tenho absoluta certeza. Em té.